quero que você vá comigo lá no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 1. Olha o que está escrito. Está escrito assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Amém? O que eu acho fascinante nesta passagem bíblica é o rico ensinamento e a diversidade que ele traz como ensinamento para as nossas vidas. Hoje Deus nos deu uma visão, hoje Deus nos deu um parâmetro. Ele nos mostrou qual será a direção que vamos tomar para poder ministrar esta palavra. Mas esta aplicação, ela não é restrita somente a esta visão. Na verdade, esse contexto, esse texto bíblico, ele pode ser usado de diversas maneiras, de diversos modos. E você vai ver o quanto Deus realmente, ele quer falar conosco. E principalmente conosco que fazemos a obra. Quem faz a obra aí? Quantos dos que estão me acompanhando hoje fazem a obra de uma certa maneira? Você possui um cargo, ou você é envolvido em um trabalho ministerial, um trabalho eclesiástico, você faz parte de um departamento dentro da sua igreja. Esta mensagem, ela foi direcionada para nós que realmente estamos pegando e colocando a mão no arado, a mão com muita, vamos dizer assim, determinação para que haja um crescimento extraordinário no reino de Deus aqui na terra. Você crê? Toma posse? Eu vou ler de novo para memorização, para que possamos tomar posse do que Deus quer falar conosco. Está escrito assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Amém? Você crê que esta é a palavra do Senhor? Você crê que Deus fala conosco através desta palavra? Então feche os teus olhos aonde você se encontra. Deixa eu orar pedindo Deus a revelação. Deixa eu orar pedindo Deus a confirmação dele em nossos corações. Senhor Deus e soberano Pai, mais uma vez vamos pregar a tua palavra, vamos falar contigo através, meu Pai, das nossas orações, mas também queremos receber do Senhor a direção para tudo quanto o Senhor tem nos confiado, para todo o chamado que o Senhor tem nos entregue. Por isso, meu Pai, toma o lugar do pregador, unge os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Nós vamos aprender, e um dos pontos que eu gosto da palavra de Deus é poder examinar a Escritura, é poder desmembrar cada palavra e vendo o que cada palavra traz de novo. Assim tem que ser o nosso costume ao examinar a Escritura Sagrada. Não podemos ler a palavra só por ler. Jesus, ele disse que tinha que examinar a Escritura e que muitos estão perecendo por não conhecer e não testificarem do poder da Escritura. Então, quando nós examinamos a palavra de Deus, um dos pontos essenciais para que haja crescimento em nossas vidas é poder examinar a Escritura de uma maneira que possamos extrair de cada palavra, de cada verso, de cada versículo e de cada história, de cada contexto bíblico, tudo que a palavra tem para poder nos fornecer. Então vamos lá. O versículo de número 1 diz assim: E disseram os filhos dos profetas. Quando nós falamos e disseram os filhos dos profetas, a Bíblia está agora nos reportando a um grupo seleto, um grupo separado de pessoas. Está falando dos filhos dos profetas. Então são pessoas que eram ensinadas,
pessoas que estavam acostumadas, pessoas que conviviam naquele meio, pessoas que tinham um chamado, que tinham na mente o desejo de um dia se tornarem também profetas. Homens que eram preparados para uma função determinada, pessoas que estavam aprendendo a cada dia o quanto era necessário que eles viessem a tomar uma postura realmente de servo, de profeta, de homens que seriam usados de uma forma gloriosa por Deus. E aí nós começamos a entender, esses homens vão dizer para o profeta Eliseu o seguinte: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Preste bem atenção nisso. Qual é a visão desses filhos dos profetas? Eles estão dizendo que o lugar aonde eles estão habitando, o lugar aonde eles estão morando, o lugar aonde tudo que eles estão fazendo, esse lugar, ele se tornou pequeno. Ou seja, eles tinham uma visão agora de crescimento. Eles não estavam mais aceitando aquele lugar ser tão reduzido. Eles não estavam mais querendo ficar num lugar tão pequenino. Eles queriam ampliar visão. Eles queriam crescimento. Eles não estavam mais aceitando que aquela obra, que aquele lugar, aquele local permanecesse do mesmo modo. Eles queriam que aquela obra expandisse. Eles estavam com desejo no coração de ver aquela obra agora crescendo. E eles precisavam dizer isso. Existem dois tipos de pessoas: os acomodados e aqueles que querem de todo meio, de todo modo, ver o crescimento. Eles não se colocam como satisfeitos por aquilo que fazem. Eles querem algo ainda melhor. Eles sempre buscam um crescimento extraordinário. E nós vamos ver que não era o caso desses homens o comodismo. Eles queriam colocar a mão no arado. Eles tinham sonhos e vontade de ver aquele lugar crescer, expandindo. Assim tem que ser o nosso desejo. Nós temos que arder no desejo de fazer a obra crescer. Não só a obra, como qualquer área da nossa vida. Eu nunca posso estar aceitando ou pensando que o que Deus tem para a minha vida se chegou ao ponto de ser limitado. A palavra mesmo declara que o que Deus está preparando para nós é muito maior do que tudo que já vimos, tudo que já ouvimos e que até o nosso coração já tem desejado. Então nós temos que sempre buscar e almejar um crescimento. E eles disseram: olha bem, o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então tem que buscar crescimento, tem que buscar desenvolver. Eu não posso aceitar que as coisas continuem e permaneçam da mesma forma, da mesma maneira. Veja o que vai dizer o versículo 2. Não basta só a pessoa desejar crescimento. Não basta a pessoa querer sair da posição que ela está. Não basta a pessoa ser sonhadora. Entenda isso. Tem muitas pessoas que sonham muito, mas tem pouca iniciativa, tem pouca, vamos dizer, tomadas de decisões. E aqui no versículo 2 já mostra que esses homens eram diferentes. Olha o que vai dizer: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. O que eu vejo aqui é algo fascinante. Primeira coisa, eles estão tendo vontade de crescer, desejo de expandir, mas eles estão tomando iniciativas. Eles querem, na verdade, colocar a mão na massa. Não só falam, mas estão dispostos a agir, dispostos a colocar a mão no arado. Eles estão dizendo: cada um de nós, vamos lá tomar uma viga e façamos nós ali um lugar para habitar. Entenda isso. Toda vez que você se propõe, toda vez que você se coloca e deseja buscar algo que gera crescimento,
nós vamos ver da parte de Deus uma aceitação rápida, uma aceitação de uma forma, vamos dizer assim, imediata. Repare que quando eles falaram do crescimento, quando eles mostraram o interesse de querer expandir aquele lugar, o profeta Eliseu logo disse: ide, não houve barreira. Quando os meus sonhos, os meus desejos, quando os meus projetos estão conforme os sonhos e os projetos de Deus, certamente a resposta de Deus para a minha vida será favorável. Deus, ele vai se colocar favorável a tudo aquilo que eu preciso. É impressionante isso. Se você está focado no crescimento, se você busca e deseja agora realmente, crescer, Deus vai dar aprovação a isso. Deus vai trabalhar para que haja crescimento. Agora tem pessoas que tudo que vai fazer coloca obstáculos. Há pessoas que tudo que ela tenta fazer na vida, ela coloca dificuldades. Ela coloca, vamos dizer, situações que vão tentar bloqueá-la, paralisá-la. Tem pessoas que antes mesmo de começar, ela já declara com a própria boca, com os seus lábios, a derrota, o fracasso. Ela diz: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou concluir, eu não consegui fazer isso anos atrás, hoje eu ainda não estou preparado. A pessoa vai dizendo palavras que por si só já começam a bloquear o crescimento. Esses homens disseram: nós vamos fazer, nós iremos agora juntos, vamos cada um de nós tomarmos uma viga, ou seja, atitude em conjunto, uma atitude que eles vão trabalhar em unidade e eles vão para cima, eles vão trabalhar agora pesado. E olha que ponto fundamental, o versículo 3. E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. Eles estavam preparados, dispostos, tomando iniciativa, mas algo é muito importante. Eles vão convidar Eliseu. Eles vão chamar a autoridade, eles vão chamar a pessoa que tinha a autorização de conduzi-los para ir com eles. Eles não vão sozinhos, eles sabem que é experiência, eles sabem que a presença do profeta Eliseu garantia salvação, gerava sucesso para eles. Nunca queira fazer algo sozinho. É necessário sempre que a gente esteja buscando, que nós estejamos buscando ajuda. Nunca queira fazer nada só. O próprio Senhor Jesus, sendo Ele quem é, Ele não fez a obra só. Ele convocou, chamou, escolheu tantas pessoas para estar com Ele. Ele nos ensinou que por maior que seja uma pessoa, por mais experiente que a pessoa esteja, preparada, capacitada, ela precisa de auxílio, ela precisa, porque os percalços, as situações adversas da vida surgem nos momentos que nós não esperamos, e é justamente isso que o Senhor, Ele vai mostrar, é justamente neste momento que o Senhor vai estar agora a trabalhar. Veja comigo. E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. Olha o versículo 4, olha que coisa maravilhosa, olha que palavra. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Neste ponto, eu fiquei meditando com o Senhor. Eu falei: Senhor, mas eles foram para o Jordão, cortaram madeira, e aí o que acontece? Cortaram a madeira, qual é o significado disso? Qual que é a revelação do Senhor nesta palavra? Está aqui justamente no versículo de número 4. Por isso que eu disse: você crê no seu chamado? Você crê naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque quando eles chegaram no Jordão, eles cortaram madeira. Eles começaram a cortar as árvores. Eles começaram a derrubar as árvores. Para cortar uma árvore, era necessário que aquela árvore fosse derrubada. Aquela árvore precisava cair. Ela tinha que ser lançada ao chão.
E aí que está o ponto fundamental para o sucesso do nosso ministério. Quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, ele disse: Jeremias, você vai e você não vai temer diante deles, porque eu te farei um grande homem para derribar, para arrancares, como também para destruires, plantares. Deus falou que uma das grandes funções de Jeremias seria derrubar, seria jogar por terra. E aí eu comecei a perguntar ao Senhor: meu Deus, por que eles cortaram madeira? O que tem a ver a madeira ou a árvore? Que sabemos que eles estão cortando a madeira da árvore. Aí eu pregava aqui outro dia, em Marcos 8, 24, quando Jesus estava curando um cego. E Jesus, ao perguntar àquele cego o que ele via, ele erguendo os olhos para o alto, ele falou assim: eu vejo homens, pois os vejo agora árvores como homens que andam. E ele estava então mostrando que há uma grande semelhança entre homens e árvores. E aqueles profetas estavam cortando árvores, estavam derribando as árvores, estavam então fazendo com que as árvores que estavam em pé viessem a estar na posição de deitadas, ou seja, eles estavam fazendo as árvores caírem. E aí que está o ponto fundamental. Quando nós queremos crescimento, quando nós almejamos o crescimento da obra do Senhor, para que haja crescimento na obra, é necessário que mais pessoas sejam acrescentadas. E eu só vou conseguir trazer uma pessoa para a casa de Deus a hora que eu lançá-la ao chão, em terra, a hora que eu podar aquela pessoa, a hora que eu fizer com que aquela árvore, aquela pessoa, ela caia, ela entenda realmente que ela precisa se prostrar. Enquanto aquela árvore ela estiver robusta, frondosa, enquanto ela estiver conseguindo produzir os seus frutos, enquanto aquela árvore estiver produzindo sombra, enquanto ela estiver com seus galhos e folhas verdes, ela nunca vai aceitar ir para a igreja. Então é necessário que aquele que faz a obra, ele vá lá e corte, tire aquela árvore da terra, remova aquela árvore da terra e coloque ela em outro lugar, para que haja crescimento. Então Deus está dizendo que muitas das vezes nós estamos deixando de usar agora a função que Ele nos deu, trazer as árvores, trazer os homens, trazer aqueles que andam, mas estão numa direção errada. Eles precisavam dar crescimento, então era necessário cortar. Era necessário desligar, porque cortar significa desligar, separar. Era necessário arrancar as árvores da terra, era necessário arrancar o ser humano agora desta vida, arrancar o ser humano de toda essa estrutura terrena e o conduzi-lo, cada um, carregar um que seja uma viga, uma árvore, cada um trazer aquela pessoa que estava frondosa, que estava produzindo os seus frutos, mas que estava fora e longe da direção do Senhor, e trazer todos eles. Só que aí acontece algo. Quando eu entendo este propósito do crescimento, quando eu começo a buscar e a desejar ir, quando eu quero me colocar a buscar mais almas para que haja crescimento na casa do Senhor, veja o que vai acontecer no versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, um tronco, uma árvore, acontece que o ferro caiu na água. Eu vou parar por aqui para a gente examinar este momento. Ou seja, deixa bem claro que derribando um deles uma viga, um tronco quem sabe forte, um tronco largo, um tronco que realmente estava, vamos dizer, duro, e aquele que estava usando o machado, ele não estava tão preparado, às vezes ele não estava tão, vamos dizer assim, convicto da força que ele deveria fazer, que ele deveria usar e manejar
aquele machado. Aí nós vamos então fazer uma analogia. O machado, ele possui dois elementos: o ferro, que é o que tem o corte, e o cabo. O machado, ele vai ter a lâmina, que é o ferro, que sempre tem que estar sendo amolada, porque quanto mais amolado o machado estiver, melhor será o seu corte, melhor será, vamos dizer, o corte do machado, quando ele tocar ali na madeira, quando ele vier e for colocado a atingir o tronco da árvore. Mas a madeira, ela também, por mais que ela não tenha a função de cortar, ela tem que ser uma madeira boa, tem que ser uma madeira resistente, tem que ser uma madeira que suporte realmente o impacto. Ela tem que estar preparada para o choque, ela tem que estar preparada para a força que será usada, porque há diversos tipos de madeiras, há diversos tipos de madeiras, e há madeiras que são mais duras, há pessoas mais carrancudas, há pessoas com, vamos dizer, com o coração mais endurecido, há pessoas que o golpe tem que ser mais severo, há pessoas que você vai ter que dar vários golpes para poder chegar ao meio do tronco, para que ela comece a declinar, para que ela comece a se encurvar, para que ela perca um pouco da sua, vamos dizer, da sua grande exuberância, que ela comece a entender que ela precisa agora a curvar-se diante do Senhor. E aí, infelizmente, há cabos, e os cabos dos machados somos nós, porque o machado, o ferro do machado, ele é o Espírito Santo. É ele que corta, é ele que faz a obra usando a palavra. É ele que vai fazer com que o corte ele seja penetrante. É ele que vai fazer com que a verdadeira palavra penetre mais profundo naquele tronco. Mas se eu estiver frouxo, se eu não estiver firmado, alicerçado, se eu não estiver em comunhão com o Espírito, se a minha vida não estiver tão alicerçada, se eu não estiver realmente, vamos dizer, ligado, justaposto com o Espírito Santo, na hora do golpe, ele vai escapar. A madeira, ela não vai suportar o golpe, o peso. Então, o machado, ele vai se escapar. O Espírito Santo, ele não vai estar mais ligado com aquela pessoa. E aí que está o problema de muitos. Aí que está o grande fator que muitas pessoas desconhecem. Ela quer bater dura, ela quer ser severa, ela quer ser uma pessoa incisiva naquilo que faz, mas porém ela não está ligada, ela não está preparada, ela não está unida verdadeiramente com o Espírito. E quando ela dá o golpe e ela puxa o machado, ele solta. E o cabo, ele fica sem o machado. E a madeira sem o machado não serve para nada. A madeira sem o machado, ela não tem a mesma serventia. Quando eu perco esse corte, quando eu perco esse elemento que é o machado, eu me torno como um graveto. Eu sou um pedaço de lenha. E a lenha só serve para ser lançada no fogo. Mas se a lenha, ela é boa, e ela pode ser trabalhada para colocar um cabo e um machado, se torna uma ferramenta, algo indispensável, algo muito útil. Então eu tenho que entender, eu estou como uma lenha, um pedaço de graveto, uma madeira esporádica perdida no meio do campo, ou eu sou um cabo acunhado ao machado, preso ao Espírito Santo, ligado à palavra de Deus, preparado para a boa obra, disposto a cortar todo tipo de lenha. Eu não escolho a lenha que eu quero cortar, eu não fico buscando só os trabalhos mais fáceis, eu não fico fugindo das obras mais difíceis,
Eu não tenho medo de fazer com que o corte ele seja profundo. Eu não fico fazendo cortes superficiais. Então quer dizer, não é o cabo que define o corte, mas o que define o corte é o machado, é o ferro. Mas a madeira é importante, porque o machado ele precisa estar cunhado na madeira, para que quanto mais longe se colocasse o machado para golpear, ou seja, a junção do Espírito Santo com o servo de Deus é algo extraordinário. Eu não posso de maneira alguma deixar o Espírito Santo agora me ver desacunhado. E foi justamente neste momento que algo terrível aconteceu. Porque perdeu o Espírito Santo. Eram tantos filhos dos profetas, um machado só faria diferença? Eram tantos, mas detalhe, se perdeu, todos estão perdendo. Se já não está mais revestido, todos vão perder por conta disso. Então todos pararam e começaram a se preocupar com aquele que estava só com o cabo e não tinha mais o machado. Todos começaram a se preocupar porque aquele tinha que prestar conta. O machado não era dele. O machado era emprestado. O Espírito Santo não é teu. Ele é emprestado. E você vai ter que prestar conta. Você vai ter que falar um dia quais foram as obras que você fez com ele. E quando o Senhor voltar, se você não estiver com o machado, se o Espírito Santo não estiver em ti, você não vai passar de um pedaço de madeira, um graveto, uma madeira comum que será lançada no fogo. Então é isso que o Senhor está ensinando. Ele está mostrando, nós precisamos agora tomar uma decisão, uma iniciativa. Olha o que vai dizer ainda. E o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. O ferro caiu na água. O Espírito Santo caiu na água, isso é normal, desde o livro de Gênesis. E o Espírito pairava sobre a face das águas. O problema aqui, a situação a ser observada, não é que o machado caiu na água, é que o cabo ficou sem o machado, sem o ferro. É isso que aconteceu. Esse que é o grande mistério. Eu sem o ferro, sem o Espírito Santo, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Eu não vou derrubar nada, eu não vou convencer ninguém, eu não vou ganhar ninguém para Jesus, eu não vou conseguir fazer a obra com excelência. Então ele começa a gritar. Aí nós voltamos lá no início. Nós queremos crescer, nós estamos tomando decisões, mas serve-te o Senhor de ir conosco? A importância de não ir sozinho, a importância de convidar Eliseu, o Senhor é a salvação, a importância de chamar Deus para todas as missões da sua vida, a importância de ter uma vida de intimidade, de reconhecimento de liderança, de autoridade sobre a tua vida, reconhecer aqueles que têm experiências. Aquele homem conhecia de usar o machado, mas ele não tinha experiência de fazer o ferro nadar nas águas. Ele não tinha essa experiência, ele não sabia fazer isso. E olha o que vai dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado, agora tinha que dar conta daquilo que um dia ele foi confiado. E você vai ter que dar conta, eu terei que dar conta. E aí, aonde está o ferro do teu machado? Aonde está agora o Espírito Santo? Ele está sobre a tua vida, ele está cunhado a você, você está cunhado a ele, estão ligados, estão firmes. O interessante do machado é que, diferente das outras ferramentas do campo, o machado ele é acunhado pelo inverso. Ele pega-se pela parte mais fina, e quanto mais você bate, quanto mais você usa o machado, mais firme ele fica. Assim somos nós com o Espírito Santo.
quanto mais você trabalha, quanto mais você se deixa ser usado por Ele, mais firme você fica com o Espírito Santo. Quanto menos você usa o machado, ele vai desafiar. Ele não vai ficar mais afinado. Ele não vai ficar mais afiado. O machado, ele começa a perder o acunhamento. O machado, ele começa a perder a sua, vamos dizer, a sua utilidade, a sua força. O machado, ele tem a sua capacidade reduzida. Quanto mais você usa, mais o machado ele acunha, mais firme ele fica. Quanto mais você está ativo, quanto mais você se propõe a fazer a obra, mais Deus te capacita. Se você deixar um dia de fazer a obra, se você deixar uma semana de fazer a obra, se você por um mês deixar de fazer a obra, se você por um ano se dá dispensa, se você se jubilar, se você achar que não tem mais utilidade, o machado, ele vai desacunhar. Eu queria perguntar, e já fiz essa pergunta por diversas vezes, eu queria ver na palavra de Deus, que eu ainda não consegui enxergar, aonde Deus, ele dá dispensa, aonde Deus, ele assina a carta para que a pessoa esteja agora recebendo a sua dispensa, o aviso prévio. Aonde é que Deus ele fala que a pessoa vai entrar agora no quadro daqueles que se aposentaram? Aonde está escrito isso? Eu queria entender, porque muitas pessoas falam assim: ai não, Deus já colocou outro no meu lugar, Deus já preparou outras pessoas para fazer o que eu faço. Aonde está escrito isso? Onde Deus ele disse isso? Eu vejo na palavra ele falando: meu pai trabalha até aqui, e eu também. Eu continuo vendo Deus falando, ele usa aqueles que se dispõem. Eu vejo na palavra de Deus ele falando que Deus, quanto mais fracos estamos, mais ele nos fortalece. Eu vejo na palavra de Deus ele falando, é quando eu estou fraco que Deus ele me dá força, quando eu estou cansado é que ele me faz agora subir como asas de águia, quando eu não consigo caminhar, então ele me faz correr e não me deixa fadigar. Então eu não entendo aonde está escrito isso. E há muitas pessoas querendo se aposentar, há muitas pessoas querendo entregar o ministério, há muitas pessoas achando que Deus está testificando para largar a mão da obra. Jesus ele disse: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então eu não sei aonde e qual o embasamento bíblico que algumas pessoas têm de dizer que ela está dispensada. Você quer que o ferro ele saia da madeira? Você quer deixar de ser um machado e se tornar um graveto, um pedaço de lenha? Me desculpa, não é isso que Deus ele quer para a tua vida. Não é isso que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para fazer obras grandes. Por isso aquele homem estava desesperado, porque ele havia perdido algo de muito valor. Ele havia perdido algo que o preparava para grandes obras. Ele está desesperado porque o que dava a ele capacidade de crescer, agora lhe havia sido tirado. E há muitas pessoas que não se importam com o esfriamento da fé. Há muitas pessoas que não se importam com o esfriamento da obra, com o distanciamento que ela tem da igreja. Há muitas pessoas que não se preocupam com a vida que está levando de uma vida de esfriamento, de apostasia. Meu querido, um dia na casa do Senhor vale muito mais do que qualquer outros 1000 dias longe da presença do Pai. Um dia na casa de Deus vale muito mais. Um dia fazendo a obra do Senhor, um dia sendo usado pelo Espírito Santo, um dia fazendo aquilo que Deus te chamou, vai te trazer muito mais recompensas. Pode ter certeza disso.
É quando você se sente inútil, é quando você se sente fraco, fraca, é quando você pensa que não tem mais força, não tem mais vigor, que você não possui mais crédito, que as pessoas não se importam mais contigo. É aí que Deus, Ele usa a tua vida, porque não vai ter soberba, não vai ter altivez, não vai ter prepotência, não vai ter agora o estrelismo. É quando você se sente o pó, é que Deus usa a tua vida para fazer grandes obras. Então, às vezes, Deus deixa o ferro soltar do cabo para mostrar que sem o ferro, o cabo não é nada. O cabo não consegue fazer nada. Eu não sou nada. O cabo é como fosse a cabeça. E eu, sem a cabeça que é Cristo, eu não passo de um pecador. Eu não passo de um verme, de um miserável que sou. Mas com Cristo na direção, com Cristo no comando, eu posso todas as coisas, pois Ele me fortalece. Eu posso sim, e posso declarar que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então o que nós temos que aprender? Aonde está agora o mistério? Veja comigo, versículo de número 6, que é o versículo do homem. Preste atenção. E disse o homem de Deus: onde caiu? Aonde caiu o machado? Onde caiu o ferro? Aonde ele caiu? Você lembra? Da onde foi a queda? Aonde a queda ela ocorreu? Eu aprendi uma vez que ninguém cai instantâneo. Ninguém cai instantâneo. A queda, ela é gradativa. Ela vai aos poucos acontecendo na vida de uma pessoa. O problema é que as pessoas não se importam com o declínio que estão tendo. E quando a pessoa percebe, ela já está no chão. Ela já não está mais fazendo aquilo que fazia. Ela já não tem mais a vontade de orar, já não tem mais vontade de adorar, ela já não tem mais vontade de comunhão, ela já não participa mais da ceia. E para ela tanto faz, tanto fez. A pessoa ela já não mais se preocupa em estar firme, ela já não mais evangeliza, ela falta escala. Ela tanto faz, tanto fez, tem outros vão fazer por mim. Eles nem sentem a minha falta. Eles nem se preocupam comigo. Quem te chamou foi o homem? Eu tenho certeza que no início do teu ministério, do teu chamado, você nunca foi pelo teu pastor, você nunca foi pelo teu líder. Você nunca foi porque você queria, mas você ia porque você sabia que era importante para Deus, que você tinha uma obra a ser executada, porque ardia no teu coração o ministério, porque você tinha amor às almas, porque você se alegrava em ver um pecador arrependido, porque você amava ficar na porta entregando um folheto, porque você amava ficar limpando os bancos, você orava por cada cadeira, por cada assento, você profetizava na vida das pessoas que iriam assentar. Mas o que aconteceu? Aonde foi que você caiu? Aonde foi a queda? Qual foi o motivo? É isso que ele está perguntando. Aonde caiu? Você se lembra? Ou já faz muito tempo que você já nem mais recorda aonde foi a queda? Como que foi o tombo? Como foi o seu momento de fraqueza? E ele disse mais, e mostrando-lhe ele o lugar, esse sabia onde foi. Ah, pastor, nem sei mais, que eu já pulei tantas igrejas, eu nem sei aonde eu me decepcionei, eu nem sei mais qual foi o real motivo que me fez largar, abandonar o meu ministério. Hoje você se passa como um membro comum, não que eu esteja desvalorizando ninguém, mas Deus já derramou uma unção sobre a tua vida. Deus derramou algo poderoso sobre você, Ele te entregou, te confiou o ministério. E você está achando que Deus se esqueceu? Aonde foi que você caiu? Aonde foi a sua decepção? Ah, pastor, já são mais de 20 anos, eu já nem lembro mais. Pois é necessário. O Senhor disse lá em Apocalipse, lembra onde caístes. Aonde foi a tua queda? É necessário para que Ele possa te levantar. Deus não fala
na sua palavra que dos nossos passados ele não se lembra. É verdade, ele não se lembra. Mas enquanto você não curar das feridas que você recebeu, não tem como você avançar. Deus avança, mas o problema são as feridas ocasionadas em nossos corações, os traumas, as decepções, as frustrações e as punhaladas que levamos no decorrer do nosso ministério. E ele perguntou: você lembra onde caiu o machado? Você lembra onde o ferro ele caiu? E cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. Ei, nadar, não é flutuar, nadar. Flutuar é uma coisa, nadar é outra. Flutuar é fácil, nadar é outra coisa. Tem muita gente que boia, mas não sabe nadar. Para nadar tem que ter resistência. Para nadar tem que ter fôlego. Para nadar tem que ter determinação, tem que ter objetivo, tem que ter um ponto aonde você quer chegar. Para nadar você precisa ter foco. Aquele homem queria uma coisa. Ele está dizendo que eu preciso nadar. Nadar significa dar braçada. Flutuar é estar parado. Eu preciso me movimentar. O Espírito Santo, ele se move em nós. O Espírito Santo não vem só para poder ficar paralisado. Ele tem que ter ação. O Espírito Santo precisa ter movimento. Eu não posso prender o Espírito Santo, eu não posso constranger o Espírito Santo. Eu tenho que deixar ele agir na minha vida. O Espírito Santo quer me movimentar. Ele precisa estar em movimento constante. Ele não pode estar sendo esquecido, ele não pode estar adormecido, ele não pode ser entristecido em nossas vidas. Então ele está dizendo, ele quer fazer mais, ele quer agir mais. E para viver isso, é necessário maturidade, é necessário experiência, é necessário ter equilíbrio. O que Deus está ensinando para nós é que muitos nos dias de hoje ainda imaturos, não tem equilíbrio, não fica firmado. Qualquer vento de vã doutrina tira a pessoa do foco. As meninices, as questões de, vamos dizer, muitos estão preocupados com a questão de glória, de honras. Muitos estão caindo, estão entristecendo o Espírito Santo por conta da soberba, da arrogância, da prepotência, da vaidade, de querer ser mais do que os outros e até mesmo pelas disputas. É o braço mais do que o dedo. Do que significa um braço se não tiver dedos? E o que será dos dedos se não tiver um braço? Ninguém é melhor do que ninguém. Ainda que você se sinta o menor, Deus fala que o menor aqui neste mundo será o maior diante do Senhor na glória. Os humilhados serão exaltados. Deus está ensinando para nós que não é assim. Então eu não posso entristecer. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. E para finalizar, para poder finalizar essa mensagem, versículo de número 7, versículo do ensinamento, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Levanta-o. É necessária ajuda. Sozinho você não vai se levantar, sozinho você não vai conseguir se manter de pé. É preciso que alguém te ajude, é preciso pedir por socorro, como Pedro: Senhor, socorre-me. Ele estava afundando. Socorre-me, Senhor, socorre-me. Então é necessário que alguém te ajude. Você tem que entender que você sozinho não vai dar conta, que você sozinha não vai conseguir. Você precisa de ajuda, de pessoas que queiram se esforçar, de pessoas que queiram te ajudar. E aqui está o maior exemplo. Foi com aquela madeira cortada, uma transpassada na outra, que Jesus se estendeu para nos ajudar, para nos levantar dos nossos pecados. Foi naquela cruz do Calvário,
naquelas duas madeiras que foram preparadas, talhadas para fazer uma cruz, para nos tirar da nossa vã maneira de viver, para nos trazer agora um momento de reflexão. Ele se entregou totalmente por nós. E hoje, o que te impede? Eu te perguntei no início desta mensagem: você crê no teu ministério? Você crê no teu chamado? Você crê na unção que Deus derramou sobre a tua vida? E você disse sim. E agora? Por que está sofrendo por conta das lutas? Por que está murmurando ou questionando por conta dos açoites? Faz parte. Faz parte. Ele quer te fortalecer mais. Eu quero que você que hoje entendeu esta mensagem, você que é como uma árvore frondosa, que precisa ser cortada na raiz, para ser trabalhada e preparada para dar crescimento à obra de Deus, para poder alargar o espaço de diante da face do Senhor. Você que precisa mostrar verdadeiramente a sua serventia, aquele que te chamou. Você está disposto a deixar que o Espírito Santo te corte da terra, te tire e desligue você de tudo que a terra pode te dar, te fornecer, e você começar a experimentar o que é bom e agradável e perfeito do Senhor para a tua vida? Pastor, eu estou disposto. Então deixa o Espírito Santo te cortar fácil. Não endureçais o vosso coração agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você neste momento. Deixa o machado penetrar até o profundo do teu coração. Pois depois que a madeira cai, depois que o tronco vem ao chão, o Senhor também é o carpinteiro. O Senhor também é aquele que trabalha na madeira. E Ele vai te fazer uma madeira poderosa. Ele vai te fazer como um cajado. Ele vai te fazer como uma vara. Ele vai te fazer, sim, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele vai te usar e vai te usar com autoridade. Pastor, eu quero. Então faça o seguinte: não se limite agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Coloca a tua mão direita à altura que fica o teu coração. Só que eu quero fazer um apelo especial hoje. Não só para você que quer entregar a tua vida a Jesus e o receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Mas eu quero hoje fazer um apelo para você que está com o teu cabo acunhado no ferro do machado frouxo. Não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Deus está dizendo: é a hora de se ajustar, é hora de se colocar a estar mais ligado. Você sabe para que serve o molho no machado? Quando pega o machado, o ferro do machado e coloca na água, é para que a madeira ela se torne mais inchada, que ela se torne mais forte a ponto de penetrar mais no machado. Só que tem um detalhe: todo inchaço uma hora desincha. E é esse o problema de muitos na obra de Deus. Foram inchados. Os elogios foram ali reconhecidos demais, não passaram pelo estreito, não passaram pelo vale, não passaram pela escola do sofrimento, subiram muito rápido, não passaram pelos degraus que Jesus ele nos manda subir para a escada do sucesso. Tudo que sobe rápido demais, desce rápido demais. Então deixa Deus te acunhar do jeito dele, da maneira dele. Não adianta colocar água para inchar a madeira, porque quando vem o fogo, o inchaço acaba, e aí o machado desacunha. Quando vem a tempestade, quando vem o temporal, quando vem a adversidade, você não resiste, não suporta. E por isso que muitos caem, por isso que muitos retrocedem, porque é apanhando,
É sendo usado que Deus te acunha ao Espírito Santo. Então hoje, deixa Deus te acunhar mais. Deixa Deus penetrar mais profundo no teu coração hoje. Você que é um obreiro, uma obreira, você que é um servo, uma serva, você que tem um desejo, a vontade de fazer a obra, é assim que é a obra de Deus. Às vezes é necessário apanhar para poder ficar mais firme. Paulo apanhou muito. Jesus então nem se fala, mas permaneceram firmes no propósito que eles tinham. E assim nós vamos permanecer também. Amém? Traga a tua mão direita, à altura que fica o teu coração. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer hoje se reconciliar, você que quer ser usado de uma forma poderosa e gloriosa, feche os teus olhos. Ore assim comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu lhe peço, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Usa o teu machado na minha vida e me prepara conforme a tua vontade. Remova de mim, Senhor, tudo aquilo que não é agradável a ti e tire de mim tudo aquilo que o inimigo me acrescentou neste mundo e faça a tua obra perfeita, boa e agradável se cumprir na minha vida. Diga: meu Deus, hoje, mais do que nunca, eu quero declarar que o teu Filho, o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me faça ser cada dia mais ainda participante da tua promessa, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e soberano Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, fala conosco, dai-nos sabedoria, dai-nos, ó Deus, entendimento, dai-nos, ó Deus, agora o poder e a autoridade de trabalharmos conforme agora o teu querer e o teu propósito. Remova de nós tudo aquilo que não é agradável a ti. Nos faça, Pai, preparados para a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos molda, meu Deus, e nos ajusta ao teu Espírito Santo, de maneira que possamos vivenciar o novo do Senhor a cada dia, a cada momento. E não nos faça, Pai, agora viver o afastamento, nem a apostasia, nem o esfriamento da fé, mas que possamos crescer a cada dia mais e mais diante do Senhor. É o que nós te pedimos. Desde já lhe agradecemos. Que assim, meu Pai, seja feito. Amém e graças a Deus.